com uma revisão breve aí, falando um pouquinho de função, beleza? E aí, pessoal, eu vou pedir, primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês desativem o microfoninho, tá? Por quê? Senão, para não dar problema de microfonia, e aí vocês não vão me escutar direito, entendeu? Quando alguém quiser fazer uma pergunta, aí você vai, desativa o microfoninho e fala, beleza? Então, desativa aí todo mundo. Ô, Jeff. Só vocês que vão me ouvir, tá bom? Ô, Jeff. Oi. Que apostila, Jeff? Apostila 2, por enquanto. Apostila 1 deve ser. 2? Ah, tá. Obrigado. Tá. Ó, é o módulo... Nós vamos no módulo 11, tá? Acho que era o penúltimo módulo. Essa apostila tem módulo 11 e 12, tá? A gente vai fazer esses 2 módulos hoje, beleza? Ok, quem mais entrou aqui? Ok, desativaram. Tá. E aí, Rock? Cara, nem fala bom dia, né, mano? Você vê o nível da coisa. O Rock. Deixa eu ver Mandou. O Bilu é quem? Quem que é o Bilu? O Vinícius. Ah, o Vinícius. Tá bom. Bilu, Ok. Vinícius. Ó, desativa agora o microfone de vocês, todo mundo. E eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Então, inicialmente, eu vou dar uma revisão aqui de função para vocês. E aí, se for tendo alguma dúvidas, vocês erguem a mão aí, beleza? Desativa o microfone. Fechou? Vou compartilhar a tela aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês dão um alô aí, tá? Então, vamos lá. A gente estava falando de função. Função do... Comecinho de função. Aí hoje a gente vai falar de função do primeiro grau e de função do segundo grau. Às vezes o slide dá uma travadinha aqui, a gente está aprendendo a mexer aqui também. Então, vamos lá. Quando a gente começou a estudar função, a gente viu a definição de função, tá? Qual que é a definição? A função é uma relação que tem entre 2 conjuntos. O conjunto A, que é o conjunto domínio, o conjunto B, que é o conjunto de contradomínio. E aí a definição dizia que para cada elemento de A está associado um único elemento de B, tá? O conjunto A é o conjunto dos valores do X, tá? E aí o conjunto B, no caso o contradomínio, é onde vai chegar as flechinhas que saem do conjunto A. Então aqui, por exemplo, ó, nesses casos aqui de função. Então a gente tem o conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Para ser função, cada elemento de A tem que estar associado com um único elemento em B. Então, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, está acontecendo isso? Ó, cada elemento de A está associado com um único elemento de B? Isso aí não está acontecendo, tá? Nesse caso aqui, ó, tá vendo que está faltando, está sobrando o elemento aqui no conjunto A? Ele não tem a sua respectiva imagem. Então, nesse caso aqui, essa relação, ela não configura uma função. Então, essa aqui não, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem, ó? Cada elemento de A está associado com um único em B? Também não, ó. Você tem o 3, ó, o 3, ele está indo para o 10 e para o 11, tá? Lembra da nossa maquininha lá? Se eu colocar o 3 na maquininha, ele não pode me devolver 2 valores. Ah, ele me devolve um valor só. Então, não tem como jogar o 3 e ele me devolver o 10. Saudade maquininha sua, hein? Você lembra da maquininha? Ela tá aqui, ó. Ó, peraí. Maquininha é a braba, filho. Peraí, só um pouquinho. Tá a maquininha. Ó, super portátil. Tá vendo? Viram? Aí, Deus, caralho. Sempre preparado. Então aqui, peraí. Opa.
Então, voltando aqui, peraí. Ó, então, aí nesse caso aqui, então também não é função. Então, essa primeira aqui não era, essa aqui também não é. Opa. Aqui, ó. Cada elemento de A está com um único elemento em B. Aqui tá beleza, tá? Mas está faltando elemento no B. Não tem problema. O que não pode acontecer é ficar sobrando elemento no conjunto do domínio, tá? No conjunto do contradomínio não tem problema, porque não fere a definição de função. Então, esse caso aqui, beleza, é função. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente é função. Nossa, meu certinho saiu feio. Aqui, nesse aqui, cada elemento de A está com um único em B? Sim, ó. O 2 está indo para o 2, mas ele está com um único elemento. O 3 também, ó, ele está indo para o 2, um único elemento. Tá? Então, esse aqui tá beleza também, é a função. Nesse caso aqui, cada elemento de A está indo para um único em B? Sim. Então, esse aqui, beleza. Esse aqui, cada elemento de A está indo para o único? Não. Tá? O 1, ele está indo para o 1, para o 2 e para o 3. Isso não pode. Tá? Se eu colocar o 1 na maquininha, ele só pode me devolver um valor. Beleza? Tá. Vamos ver agora a função do primeiro grau. Então, aqui, ó. O que é a função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau, ela pode ser escrita dessa forma, ó, ax mais b. Então, lembrando que o f de x e y é a mesma coisa. Você pode usar o f de x ou y, que é a mesma coisa. O a e o b são nossos coeficientes. São valores fixos. E o x é a nossa variável. Tá? Lembrando que o a ele tem que ser diferente de zero, porque senão o x vai desaparecer dali. Aí a gente tem o seguinte, esse azinho aqui, a gente chama ele de coeficiente angular. Por que coeficiente angular? Porque quando a gente for traçar o gráfico da função do primeiro grau, vai ser uma reta. Tá? E quem define a inclinação dessa reta é esse carinha aí, é esse coeficiente. Por isso que a gente chama ele de coeficiente angular. Tá? E o b, a gente chama ele de coeficiente linear. Então, um exemplo aqui. F de x igual a 2x menos 1. Então, meu A aqui vale 2, meu B vale menos 1. Oi? Pergunta. É ideal anotando tudo isso daí? Ou... Oi? Iria Não. anotando, né? Não. É ideal, não? Tá. Não entendi. Fala de novo? Tá bom. Não, eu perguntei se é para ir anotando, né? Tá, depois eu vou enviar os slides para vocês, tá? Tá bom. Beleza? Desculpa atrapalhar. Não, pode montar. Então, aqui, tá? A gente tem que função é f de x igual a 2x menos 1. Então, o A vale 2 e o B vale menos 1, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular o f de menos 2, o que você tem que fazer? No lugar do x, você vai colocar o menos 2. Aqui, ó. Então, ó, troquei esse x aqui pelo menos 2, tá? E aí você troca aqui e faz a continha, ó. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Isso aqui a gente chama de valor numérico, né? Então, é aquela história da maquininha, né? Eu joguei o menos 2 lá dentro e ela me devolveu o menos 5. Então, a gente vai ter um par ordenado. Menos 2 para o x, menos 2 para o x, menos 5 para o y. Aí, esse par ordenado, depois a gente vai colocar no plano cartesiano. Outro exemplo aqui. Se eu jogar o 3 na minha função, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 com menos 1 vai dar 5. Aí a gente teria esse par ordenado aí, 3 e 5. Tá? Bom, o gráfico de uma função do primeiro grau, sempre, ele vai ser uma reta. Por quê? Porque os pares ordenados eles vão estar alinhados. Então, aqui nesse caso, ó, a gente tem f de x igual a 2x mais 3. Tá? Aí eu tenho uma tabelinha aqui com os valores de x e com os valores do y, né? Ou do f de x.
Então, se eu jogar o menos 2 dentro da minha função, ou seja, trocar o x por menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 com 3 vai dar menos 1. Aí eu vou ter o primeiro parzinho aqui, ó, menos 2 e menos 1. Então, se eu for aqui, ó, menos 2 para o x e menos 1 para o y. Aí vai ser esse pontinho aqui, ó. Eu vou ter o primeiro pontinho aqui. Opa. Tá, vou ter esse pontinho aqui. Aí, ó, o segundo par ordenado, eu jogo menos 1 lá dentro da função. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Somado com 3 vai dar 1. Então, eu joguei o menos 1, ela me devolveu o 1. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 1 para o x e 1 para o y. Menos 1 para o x e 1 para o y. Tá? E aí eu vou ter esse outro pontinho aqui. Bom, com 2 pontos, pessoal, já é suficiente para poder traçar a reta, né? Então, não precisaria dos outros pontos. Mas vamos verificar aqui que eles vão estar alinhados. Se eu pegar aqui, jogar o 0 dentro da minha função, 2 vezes 0 vai dar 0, somado com 3 dá 3. Então, eu jogo 0 e ela me devolve 3. Então, o que acontece aqui? Como o meu x ele vale 0, ele vai ficar em cima do eixo y, né? Ele vale 0, então começaremos daqui. E aí eu vou subir 3. 1, 2, 3. Aí vem parar aqui, ó. Tá? 1 para o x e 5 para o y. 1 para o x e 5 para o y. Então, vem parar. Opa. Então, vem parar aqui, ó. Tá? 2 para o x, ele vai me devolver o 7. Eu jogo 2, ele devolveu o 7. Então, ó, joguei o 2, ele vai me devolver o 7 aqui em cima. Tá? E aí, todos os pontinhos aqui vão estar alinhados. Né? Então, sempre vai dar uma reta aí. Beleza? Às vezes eu vou passar o slide aqui e dá uma travada. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Responde aí alguém para mim. Estamos sim, Jeff. Eu tô, pelo Sim. menos, tranquilo. Tá? Beleza. Espera aí que dá uma travadinha aqui. Ok. Pessoal, a reta, ela pode ser uma reta crescente ou decrescente. O que determina se a reta vai ser crescente ou vai ser decrescente? É o coeficiente angular, aquele azinho da nossa função. É esse daqui. Você tem a função aqui, toda função do primeiro grau tem esse formato, né? Como falei para vocês, aqui é o coeficiente angular, é ele que determina a inclinação da reta. Então, nesse caso, se vocês observarem aqui, tá? A gente tem uma reta crescente aqui, tá vendo? Ela cresce aqui da esquerda para a direita. E aqui, da esquerda para a direita, ela cai. O que determina isso daqui é o A. Se o meu A for maior do que 0, a função ela vai ser crescente. Tá? Se o A for menor do que 0, a função ela vai ser decrescente. Por que disso aqui? Se você fazer aqui, ó, se eu colocar um x aqui, por exemplo, eu vou colocar um x1 aqui, x1, um x2 aqui. É meio ruimzinho de escrever aqui, pessoal, mas vocês estão entendendo. Ó, x1 aqui e um x2 aqui. O que acontece? Ó? O x1 ele vai te levar para um y1. Você vai ter isso aqui. Tá? O x1 vai te levar para um y1 daqui. Então, isso aqui você vai ter um y1. O x2 ele vai te levar para um y2 lá em cima. Ó. Então, aqui você vai ter, nossa, meio tortinho. y2 aqui. O que acontece ó, na função crescente? Quando você aumenta o x, ó, tá vendo? Ó, meu lapisinho aqui, ó. Eu estou indo do x1 para o x2. Olha o que acontece com o y. Ele aumenta também. Tá? Então, ó, eu aumento em x, eu aumento em y também. Então, a minha função vai ser... Isso aí vai definir uma função crescente. Aqui acontece o contrário. Ó. Quando eu aumento
o x, aqui eu vou ter o y1. Aqui eu vou ter o y2, ó. Opa, y2 aqui. Tá? Vou ter meu y2. O que acontece aqui? Ó? Quando eu aumento ó, do x1 para o x2, eu aumentei. Tá? Aí aqui o y caiu, ó, porque ó, do y1 para o y2 ele diminuiu. Tá? Então, aumenta o x, aumentou o y, é crescente. Aumentou o x, diminuiu o y, ela vai ser decrescente. Tá? Então, basta, na verdade, você olhar para esse azinho aqui para saber se ela é crescente ou decrescente. Beleza? Outra coisa que eu queria comentar aqui é esse pontinho B aí. Então, esse pontinho B, pessoal, vai ser exatamente esse valor aqui da função. Tá? Ou seja, é onde a reta sempre vai cortar o eixo Y exatamente nesse ponto aqui. Por quê? É onde o seu x vale zero. Tá vendo? A coordenada desse pontinho aqui é zero. Então, quando o x vale zero, essa parte aqui some, e aí vai sobrar o B. Então, sempre, 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 tá? Numa reta, ela sempre vai interceptar o eixo Y no pontinho B. E ela tem outro ponto importante, que é quando ela intercepta o eixo X. Onde ela intercepta o eixo X, a gente chama de raiz da função. Aí, nesse caso aqui, quem é zero é o Y. Então, quando eu quiser achar a raiz de uma função, eu tenho que fazer o meu Y ser zero. Ou seja, eu vou pegar a minha expressão e igualar ela a zero, e aí vou resolver minha equaçãozinha do primeiro grau. Aqui, então, essa aqui seria a minha raiz. Ela vai cortar no eixo X. E aqui também, ó, ela corta no eixo X a raiz. Tá bom? Opa. Até acostumar com esse negocinho aqui. Bom. Peraí. Próximo. Então, é o que eu acabei de falar, tá? Da raiz da função. Então, o que é raiz? É o valor que você joga para o x que faz ele me devolver o zero. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Pegar a minha expressão e igualar ela a zero, porque eu quero achar qual que é o valor de x que faz ela a zero. Só que vocês sabem fazer, equaçãozinha do primeiro grau. Então, 3x, aquela historinha, né? Soma, no caso aqui, 3x menos 2 igual a zero. Né? Aí a gente costuma falar, passa para lá trocado o sinal. Né? Na verdade, não passa nada. O que aconteceu aqui foi que eu somei 2 dos dois lados. Tá? Então, aqui ficou 3x igual a 2, e o 3x que está multiplicando, eu divido os dois lados da equação por 3. Ou, de uma forma mais prática, o 3 está multiplicando, passou dividindo. Tá? Então, a raiz dessa função aqui vai ser 2/3. É esse valor aqui que vai fazer com que a minha função dê zero. Tá? Então, eu jogo esse valor aqui, o resultado vai dar zero. Aí eu vou ter o par ordenado. 2/3 que é a minha raiz, 2/3 para o x e 0 para o y. Tá bom? Aí, como eu falei para vocês, a raiz, no gráfico, é aonde a reta está interceptando o eixo x. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, ó, se você olhar para a tabela, aonde que está a minha raiz? Está aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Por quê? Porque é o valor do x que me devolveu o zero, tá? Então, quando o x vale 1, ele vai me devolver o zero. No gráfico, é aqui, ó, a minha raiz está aqui, que é o pontinho onde intercepta o eixo x, ok? Nesse caso aqui, ó, eu não sei qual que é a lei de formação da função, eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse a minha função ali, ó, se eu tivesse lá o f de x, né, meio ruim de desenhar aqui, mas ó, se eu tivesse lá f de x, aí seria, ó, o ax, tem como achar esse a, já vou explicar para vocês como, tá? Tem como achar esse azinho aqui, só olhando aqui para o gráfico, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que o meu B seria 1, tá? Que é onde ele corta aqui o eixo Y, beleza?
Aí, daqui a pouquinho, a gente vai ver como que acha esse Azinho aqui, esse coeficiente angular aqui, tá? Hum. Ok. Então, aqui, raiz da função, tá? E o par ordenado, 1 e 0. Beleza. Então, função do primeiro grau, não foge muito disso. Agora, falar da função linear. A função linear, pessoal, ela é um caso particular da função do primeiro grau, em que o b é igual a 0. Então, a gente teria toda a função linear, ela vai ter essa carinha aqui, ó. Então, ó, como b aqui vale 0, tá? Não precisa nem colocar. Então, a função vai ser f de x igual a x. Então, esse a aqui continua sendo o nosso coeficiente angular, tá? Só que não tem o termo b. Então, quando eu tenho uma expressão desse tipo aqui, a gente tem uma função linear. Bom, então, exemplo, tá? F de x igual a 2x, f de x igual a 3 meios sobre x, f de x igual a menos 3x. Aí, quando você for fazer o gráfico de uma função linear, o que vai acontecer? Ele tem uma particularidade. Ele sempre vai passar, tá, obrigatoriamente, pela origem do meu plano cartesiano. Tá? Porque nesse pontinho aqui, é 0 para o x e 0 para o y, tá? Que é exatamente na origem dele. E ele sempre vai passar nesse pontinho. Ó. Se você for lá na sua expressão, na função do linear, quando você troca o x por 0, 0 qualquer coisa vai dar 0. Então, se eu jogar o 0, ele sempre vai me devolver o 0. Então, essa é uma particularidade do gráfico de uma função linear. Tá? Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, ó, joga o 1 na função, ele vai me devolver o 2. Tá? Joga o 2, ele me devolve o 4. Qual que é a lei de formação dessa função? F de x igual a 2x. Então, esse meu azinho aqui, ele vale 2. Ok? Já vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Lembra que eu falei que tem como você achar esse azinho aqui? Como é que você vai achar esse azinho? Olha só. Observe o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho 2 pontos? Ó, vou pegar esses 2 pontos aqui de exemplo. Opa, peraí. Peraí, pessoal. Ó, se eu pegar esse pontinho aqui, ó. Vou pegar esse pontinho aqui e peraí, esse pontinho que não está indo aqui. Esse e esse aqui de exemplo, tá? Ó, o 1 ele me leva para o 2, tá vendo? E o 2 me leva para o 4, beleza? Se eu calcular essa diferença aqui, ó, isso aqui vai dar 2, não vai? E se eu calcular essa diferença aqui, isso aqui vai dar 1, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de taxa de variação da função. Então, quando eu pegar a variação do y e dividir pela variação do x, eu vou ter o meu coeficiente linear. Tá? Ó, 2 dividido por 1 vai dar exatamente o meu coeficiente linear aqui, que é o 2. Tá? Isso aí a gente chama de taxa de variação, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o que indica a taxa de variação? É o quanto que o y subiu ou o quanto que o y desceu conforme eu ando uma unidade em x. Então, nesse caso, tá vendo? Eu andei uma unidade em x. O que aconteceu? Eu andei 2 unidades em y. Então, minha taxa de variação aqui é 2. Beleza? É isso aqui que indica a inclinação da minha reta. Tá? Só que, nesse exemplo que eu dei para vocês, a taxa de variação numa função do primeiro grau. Beleza? O interessante disso aqui é que tem muitos probleminhas que, quando envolve essa questão da função linear, a gente pode resolver com regrinha de 3. Tá? Então, por exemplo, ó, o 1 está para o 2, assim como o 2 está para o x. Então, quem que seria esse x? Seria o 4, tá vendo? Porque ó, se 1 está para 2, então o 2 está para x,
esse x seria quem? Seria o 4. Então, tem muitos probleminhas que a gente resolve de função linear com auxílio, com a ferramenta da regra de 3. Belezinha? Tá? Pessoal, alguém fala comigo se está tudo bem, se o áudio está bem, se está dando para ver bem? Tá beleza? Tá bem, Tranquilo. tranquilão. Tá bom. Vai ter sétima aula? Oi? Vai ter sétima aula? Então, vai. Vocês não vão dormir agora não, tá? Pô, Jeff, você vai ter que aguentar eu almoçando aí, mano. Então. Tá. Beleza? Opa, apagar aqui. Beleza. Espera aí. Eita. Função constante, pessoal. A palavra constante lembra o quê? Uma coisa que não muda, né? Então, uma função é constante quando, para qualquer valor de x, ele vai me devolver sempre o mesmo número. Então, aqui, nesse caso aqui, esse meu k aqui, esse k aqui, ele não é uma variável, ele é um número, tá? É um valor fixo. Uma particularidade da função constante é que o gráfico vai ser uma reta, né? E essa reta, ela vai ser sempre paralela ao eixo x. Tá? Essa é uma particularidade do gráfico de uma função constante. Então, se vocês observarem aqui, ó, qualquer valor do x vai me retornar, nesse caso, sempre para o 2. Então, eu tenho aqui, ó. Então, por exemplo, ó, menos 1 vai me levar para o 2. Ó. O menos 2 me leva para o 2. O menos 3 me leva para o 2. Isso aqui não fere a definição de função, né? Porque, ó, cada um deles, cada valor de x, está indo para um único em y, no conjunto do contradomínio. Tá? Então, isso aqui não deixa de ser uma função. Tá? Então, aqui a gente teria que... Quem está entrando aqui? Então, aqui a gente teria que a f de x, nesse caso aqui, vai ser igual a 2, tá? Qualquer valor de x, ele me retorna sempre para o 2. Belezinha? Tá bom? Ok. Oi, Jefferson. Oi, Clau. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom dia. Oi. Oi, Clau, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô com saudade de vocês, Bom viu? dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia, bom dia. Saudades, viu? Saudades. Espero que agora a gente comece firme aí, ó, e forte estudando aí para o vestibular, que não vai parar, tá? Um beijo, viu? Tchau. Tchau, Jefferson. Tchau, tchau, Clau. Tchau. Obrigada. Imagina. Ok, pessoal. Então, voltando aqui. Então, uma função voltando aqui no caso da função do primeiro grau, tá? Então, se eu quiser esboçar o gráfico de uma função uma função do primeiro grau. Então, aqui eu tenho 3x menos 1, tá? Basta, é suficiente que eu escolha 2 pontos. Nesse caso aí, eu vou escolher os pontos mais convenientes para mim, tá? No caso aqui, x0. Então, ó, se o x for 0, se o x for 0, ele vai me retornar para o menos 1. Tá? Aí eu vou ter esse... Ó, se o x for 0, ele me retorna para o menos 1. Espera aí que às vezes ele dá uma travadinha aqui no slide. Ó, vendo? Ó, quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Então, eu vou ter esse pontinho aqui, tá? Em cima do eixo y. Tá? E quando o x for 1, ele me retorna para o 2. Tá? Então, 1 e 2. Aí eu vou ter esse outro pontinho aqui. Então, com 2 pontos já é suficiente para traçar a reta. Tá? Aí eu vou ter uma reta. Nesse caso, observa o seguinte, ó.
para cá, nesse caso aqui, vou ter, nesse caso aqui, uma reta crescente. Tá? Beleza? Deixa eu ver. Tá, peraí. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem ainda de reunião. Tá. Tem 5 minutos, beleza. Então, aqui, voltando. Não são 2 aulas? Oi? São duas São aulas, duas só aulas? que acontece, ele encerra. Ah, tem que fazer outra. Isso, aí vocês têm que entrar, voltar no link, tá? Só que aí vocês voltam no horário que seria a segunda aula, tá? Que é às 9h45, entendeu? Beleza. Então, Entendeu? aqui, ó. Então, quando eu estava falando de taxa de variação, pessoal, é isso daqui, tá? A taxa de variação é isso daqui. Vamos supor que eu tenha uma... Ó, vou dar um exemplo aqui com a função do primeiro grau, tá? É aquilo que eu falei para vocês. O que a gente define como taxa de variação? A taxa de variação é uma divisão, tá? Você vai dividir a variação do y pela variação do x. Então, aqui a gente teria, ó, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, tá? Eu vou pegar esse intervalo, tá? Ou seja, a variação em y, e vou dividir pela variação em x, tá? Então, ó, eu pego esse pedaço, tá vendo? E divido por esse pedacinho aqui, tá? Que é isso daqui, tá? Que é essa divisão aqui, tá vendo que eu estou fazendo? Ó? Como é que eu calculo essa distância aqui? Eu pego o f de x2 e tiro o f de x1, dividido pela variação em x, x2 menos x1, tá? Isso daqui, como eu falei para vocês, quando eu faço essa divisão, pessoal, eu vou obter esse meu azinho aqui, tá? Que é o meu coeficiente angular, tá bom? Quando eu faço essa divisão. Ele é o coeficiente angular, que é o mesmo que está aqui, tá? Eita. Só apagar aqui. E mais uma coisinha que eu ia comentar. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Então, ó, como a minha taxa de variação é exatamente o meu A, né? O que acontece? Se a taxa de variação, se o meu A, se a minha função for crescente, que é esse caso aqui, o A é positivo, não é? Só que o meu A é minha taxa de variação. Então, se o A é positivo, a taxa de variação também vai ser. A mesma coisa aqui. Quando eu tenho uma função decrescente, o A é negativo. Só que o A é minha taxa de variação. Aqui nesse caso também vai ser negativo. Tá bom? Eita, peraí. Aí determine a taxa de variação dessa função aqui, tá? Então, qual que seria a taxa de variação dessa função? Eu vou pegar esse pedaço, tá? Ou seja, vou pegar a variação em y e dividir pela variação em x. Tá? Que é isso aqui, tá? Então, vou fazer 10 menos 6, que vai dar 4, tá? E 8 menos 4, que também vai dar 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Observa que a taxa de variação, ela me indica, ó, a cada uma unidade, se você observar aqui no gráfico, ó, a cada uma unidade que eu ando em x, eu vou subir uma para y. É isso que está acontecendo sempre, ó. 1 para x, ó, o y sobe 1. 1 para x, o y sobe 1. 1 para x, o y sobe 1. Então, isso é que indica a taxa de variação, beleza? Galera, aí, nesses tempinhos que restam, vocês podem tentar fazer exercícios da página 295, 296, 298, 299. Aí, na segunda aula, eu vou corrigir esses exercícios. Belezinha? Tá bom? Já Jeff, tava peraí, feliz que você não tinha Bom, passado beleza, nada, mano. Jeff. a Quê? segunda aula é 9h45? 9h45. 9h45. Peraí. Tá bom, beleza. 9h45. Tá bom. Peraí, pessoal, peraí. Esperando. Vai ficar cantando, Bilu? Acho que ele vai encerrar. Cadê a Amanda, Jeff? Tá bom, pessoal?
Então, pessoal, Caralho, os caras não perdoam. o que que foi? Perguntaram cadê a Amanda.